Atos 17 e depois primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje à noite eu quero falar sobre o seguinte tema: a igreja que faz diferença. Há muitas igrejas, há muitos tipos de igrejas, mas o grande ponto aqui é a igreja que faz diferença. Porque sabe, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a igreja pode ser apenas um clube de pessoas, ou pessoas religiosas apenas, pessoas que vão a um lugar, são religiosos apenas para buscar alguma coisa de Deus. Mas a igreja que faz diferença é muito diferente dessa igreja. A igreja que faz diferença é a igreja que é enriquecida por homens e mulheres, pessoas jovens, moços, até crianças. Pessoas com uma forte convicção do poder de Deus nas suas vidas. Irmãos, a religião não nos ajuda em nada. O céu vai estar cheio de religiosos. Desculpe, o inferno vai estar cheio de religiosos. Porque a religião não muda o ser humano. Quem muda o ser humano é Jesus Cristo. Paulo e Silas, eles tinham tudo para cada um ir para sua casa, cada um cuidar dos seus negócios. Paulo, ele era um empresário de tendas, ele era um homem culto, um homem preparado, ele era cidadão romano, ele era judeu, ele poderia ter um cargo em Roma e viver a vida conforme ele quisesse. Todavia algo diferente veio sobre a sua vida, nós chamamos de conversão. O homem e a mulher têm que passar pela conversão. Herdar religião não te faz uma pessoa salva. Carregar, na verdade, uma tradição não te faz de você uma nova criatura. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Quem era Nicodemos? Um homem religioso. Ele era mestre em Israel. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um homem muito especial, a ponto que ele não teve coragem de falar com Jesus, porque Jesus estava sendo perseguido durante o dia, que alguém pudesse vê-lo, mas ele foi de noite. Ele não entendeu a conversa. Como nascer de novo, mestre? Você está dizendo que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele está falando da água, na verdade aqui é a palavra de Deus. A água significa, em muitos textos do Novo Testamento, a palavra de Deus. Aquilo que sacia a nossa sede, aquilo que alimenta o nosso coração, aquilo que gera vida nova dentro de nós. Tem que nascer da água e do Espírito para ter uma vida nova em Jesus Cristo. Este foi o caminho na vida de Paulo. Quando Paulo e Silas, eles chegam na cidade de Tessalônica, eles são conhecidos assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui no nosso meio. A igreja que faz diferença é uma igreja totalmente encharcada de pessoas que queimam pelo poder do Espírito Santo. Em 1877, um grande dramaturgo americano chamado Lloyd Douglas, ele escreveu muitas peças literárias. Uma delas transformou numa grande peça teatral que foi para o mundo inteiro, ficou conhecida no mundo inteiro, chamado A Magnífica Obsessão. Magnífica Obsessão. E quando eu penso, irmãos, nisso, fico imaginando a importância que tem quando uma obsessão magnífica, porque é eterna, desce no nosso coração por falar de Cristo, testemunhar por Jesus Cristo, exercitar a fé e declarar que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não estou falando de pessoas fanáticas, mas pessoas numa obsessão no sentido de ter no seu coração um grande fervor, uma paixão, uma forte paixão por Jesus e pelas pessoas, e alcançá-las para Cristo Jesus. Amém? Este foi o sentimento de Paulo e Silas. Foi essa magnífica obsessão do poder de Deus na vida desses homens que os levou a transtornar o mundo daquela época.
época com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós estamos completando 83 anos de vida de igreja. Foi essa obsessão, foi esse compromisso, não de todos, porque nem todos se engajam. Nem todos vestem a camisa, nem todos se colocam na fila para dizer: conte comigo, eu serei um discípulo verdadeiro, eu serei uma discípula comprometida. Aqui está os meus dons, o meu dinheiro, o meu tempo. Vão para a torre, oram de madrugada às 6:30, como nós oramos todos os dias aqui. Abre a sua casa para a célula, fala de Jesus para as pessoas, e tem um prazer tremendo de falar que o caminho é Jesus Cristo e não há outro caminho. É isso que faz diferença, meus irmãos. Há muitas igrejas. Eu fico triste de saber, de ver muitas igrejas que eu conheci muito tempo atrás. Elas estão do mesmo jeito até hoje. 30 anos se passaram, nada novo aconteceu. Eles não compraram o terreno do lado, não compraram o terreno do outro lado, não compraram o terreno do fundo. O banheirinho é do mesmo jeito, é o mesmo tipo de gente. Estão lá os velhinhos e não muda nada. 30 anos! Falta essa paixão do Evangelho que veio sobre o coração de Paulo e Silas. Irmãos, hoje nós somos chamados para sermos Paulo e Silas. E quando eu olho para a história da Igreja Central, e nesses 35 anos que eu passo por esta igreja, e me recordo, irmãos, num templo que não é tão grande, na Rua Benjamin, quando eu cheguei, o povo todo dessa igreja cabia na metade daquele templo. E eu pregava para bancos vazios, mas eu pregava como se toda aquela igreja estivesse cheia, a galeria lotada, gente nas portas, porque eu cria que o Evangelho alcança as pessoas, e elas são atraídas pela graça, porque só pela graça somos salvos, são edificadas, fortalecidas e servem a Deus aonde Ele nos coloca. Ele quer nos usar nessa dimensão, irmãos. Essa é a igreja que faz diferença. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Irmãos, quais são as verdades que levam a igreja a fazer diferença? Quero numerar aqui 3 princípios rápidos. Primeiro, é a verdade que nós somos possuidores da esperança. Nós somos possuidores da esperança. Porque só o Evangelho gera esperança. Vocês ouviram agora há pouco, eu mencionei o versículo 10. Paulo aqui, ele está falando no versículo 3 e no versículo 10. No versículo 3 ele diz o seguinte: ele diz que ele recordava os irmãos diante de Deus e Pai nas suas orações, pela firmeza da esperança que eles tinham em Jesus Cristo. E o versículo 10, eu vou reler, diz o seguinte: o versículo 10 diz que aqueles irmãos, como eles aguardavam dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. O que é isso? É esperança. Só o Evangelho tem uma mensagem de esperança. Irmãos, não é a política, não é o Rotary, não é o Lions, não é nenhum clube que você possa imaginar que exista. Não é uma aliança de amizades que gera esperança. Quando o problema vem, ninguém tem a solução para você. Ninguém tem a solução para você. Ninguém. A solução da esperança está em Cristo e na Bíblia. Jesus é a nossa esperança. Paulo escreve em Romanos 1:8: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se eu sei, e aqui está então o princípio da justificação pela fé, que eu fui justificado não por obras praticadas por nós, por mim, porque o que nós podemos fazer? Mas pela graça, em Cristo Jesus, Ele me justificou. Eu não estou mais condenado. Eu sou filho e filha para servi-lo e viver com Ele eternamente. Você quer dizer, diga amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Quando estava Pedro diante do Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 12, e ali Pedro e ali João, eles estavam sendo condenados, eles seriam presos, porque eles haviam dito para um homem coxo desde a sua nascença, eles disseram: não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, não temos nada, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda, e vai ser feliz a sua casa. E ele disse que ele deu um pulo, e entrou para dentro do templo, um homem que não andava 40 anos de idade, porque Pedro e João fizeram esse milagre. Eles foram levados perante o Sinédrio, para condená-los. E Atos capítulo 4, eu vou ler esse texto que ele é maravilhoso, melhor dizendo, esse é o texto, Atos capítulo 4, o versículo de número 12, diz assim, olha que coisa maravilhosa, ele diz, quando eles dão um testemunho e dizem: olha, e não há salvação, e nenhum outro, porque abaixo do céu, dizer abaixo do céu, não há nenhum outro nome abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, ninguém mais. Isso gera esperança no meu coração. Nós temos expectativa da vida com Deus. Você já foi num funeral de crente? Nós cantamos funeral de crente. Você já foi num funeral de quem não é crente? Irmãos, é vexatório. O povo entra em desespero. O povo quer subir sobre o morto, não quer deixar fechar o caixão. É o fim, é a condenação eterna. Mas quando morre um parente, por exemplo, o dia que meu pai morrer, nós vamos celebrar a Deus a fé do meu pai. Vou sentir saudade do meu pai, vou, mas vai estar num lugar melhor do que nós vamos ficar aqui. Minha mãe é a mesma coisa, a família é a mesma coisa. Não é ser desumano, é celebrar a vitória, porque o Evangelho gera em nós o quê? Esperança. Por isso que Paulo, quando escreve lá em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo deixa bem claro, assim pois, ele fala, assim pois, se alguém está em Cristo, se a pessoa se converteu, se a pessoa se rendeu, se a pessoa se entregou, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Eu vou carregar meu passado porque ele já carregou na cruz com ele e nos fez livre. Irmãos, a igreja que faz diferença é aquela igreja que tem a consciência que ela é possuidora da mensagem da esperança. Salvação só em Jesus, mediação só em Jesus, não há um outro mediador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é a ponte, expiação só em Jesus. Jesus, irmãos, é o caminho, é a mensagem da esperança das boas novas para toda pessoa desanimada, desesperançada, atribulada, angustiada, deprimida, adoentada e sem rumo nenhum. Jesus é a nossa esperança. Queridos, diga amém. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o versículo 5 do texto diz assim, olha o versículo 5 de 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, em blá blá blá. Lembra que Jesus falou, não useis de vãs repetições? Às vezes nós sabemos só aquilo, fica repetindo aquilo, repete a vida inteira, aquilo não tem sentido. Mas sobretudo ele fez em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Qual é a segunda verdade de uma igreja que faz diferença? É que essa igreja, ela é herdeira do poder explosivo de Deus. Então nós somos herdeiros do poder explosivo de Deus. O que é isso, irmãos? É aquilo que eu disse para vocês, o evangelho quando alcança uma pessoa, muda a pessoa por inteiro. Transforma aquela pessoa. O que fez Paulo nunca desistir, irmãos? Juntamente com os seus discípulos. Paulo sempre estava com Lucas, Paulo sempre estava com Timóteo, ou com Silas, ou Silvano, ou com Demas.
Ele sempre estava com alguém, e muitos outros que caminharam com o apóstolo Paulo, porque ele nunca desistiu do seu compromisso com Jesus, por causa do poder explosivo de Cristo no seu coração. O evangelho é explosivo. Domingo passado, eu preguei lá no polo do shopping sobre Atos 1:8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Recebereis poder. No Novo Testamento há duas palavras para poder. Uma é exousia, quer dizer autoridade. É que o juiz tem, que o presidente da República tem. Aqui está o nosso deputado federal, o Felipe. O presidente, ele assina um decreto. O decreto vale até ser homologado lá, faz o que quer com o decreto. Não é do presidente do homem, hoje Bolsonaro. É a autoridade que foi dada por ele o dia que ele se postou presidente do Brasil. É coisa o juiz. O dia que o juiz é aposentado, ninguém liga mais para ele, porque ele não tem autoridade, aquela autoridade ele não tem mais. Mas quando ele tem autoridade, todo mundo fica lá, esse cara tem autoridade, ele pode fazer o ganhar ou perder essa casa, que ele vai julgar, e babá, babá, babá. Essa é a exousia, a autoridade dada para uma função específica. Mas a outra palavra é dunamis. Daí a palavra dinamite. O texto está falando aqui, irmãos, que o nosso evangelho chegou até vós, sobretudo no poder. Esse poder é dunamis. Esse é o poder explosivo. Esse é o poder que transforma. É o poder que faz todas as coisas. É o poder que pega um homem sem esperança, uma mulher sem esperança, uma pessoa sem rumo certo, e o evangelho vem, entra no seu coração e dá um novo caminho, um novo rumo na vida dessa pessoa, e tudo se move por causa desse poder na vida do ser humano. Transforma, muda. Uns anos atrás saiu um artigo numa revista americana que mostrou uma fotografia de uma pena, não me lembro se era de galinha ou de galo, era uma pena. Que a pena penetrou na madeira, poste nos Estados Unidos. Quem conhece os Estados Unidos, há muitos postes, não é de concreto como aqui, é de madeira. Lá tem muita madeira, eles cortam aquela madeira e fiam os postes. E alguém falou, mas como que essa pena penetrou na madeira? Uma pena é uma coisinha tão frágil. Então o autor estava dizendo o seguinte: o vento tem tanta força, a força propulsora do vento, a força que levantou aquela pena e avançou aquela pena em direção àquele poste, que a força do vento fez com que aquela pena penetrasse na madeira. É isso, meus irmãos e irmãs, é esse poder é que, na verdade, maravilhoso, que vem do céu, que vem pelo Espírito Santo, que muda o coração do homem. Ele fala assim: eu jamais serei crente, eu jamais vou andar nesse caminho desse povo, eu jamais vou ficar, na verdade, lendo a Bíblia, esse negócio, eu jamais vou largar a minha cachaça, eu jamais vou largar a minha droga, eu jamais vou largar a minha vida mundana. Mas quando o evangelho poderoso de Jesus Cristo, conforme diz esse texto, alcança aquele coração, ele faz uma grande mudança naquela vida e faz dela uma nova criatura. Aleluia. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. É isso que Paulo quer nos encorajar, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que em Marcos capítulo 16, versículo 17, ali Jesus diz, e Marcos registra: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Aí ele fala quais são os sinais. Irmão, sinal para o crente. Não é para o pastor, não é para aquele que é clérigo, é para o povo, cada um de nós. Na verdade, somos todos iguais. Então ele começa a dizer: primeiro, vocês expelirão demônios. Você, meu irmão, se você é de Jesus e vive uma vida reta, você ora, você busca a Deus, você não pode ter medo do demônio. Esses dias atrás aqui estava o pastor Lobo aqui, um ficou endemoniado lá, outro lá atrás, outro ali, etc. Nós saímos, os irmãos aqui, pessoas, e fomos dando ordem ao demônio, e uma irmã se batizou. Eu lembro o dia que eu fui expulsar o demônio dela, ela estava aí no meio onde vocês estão, e quando eu cheguei ela mostrou o dedo e falou: sai daí porque eu sou Lúcifer.
Eu falei, você vai sair agora, você é um derrotado, sai dela. E ela saiu, recentemente ela foi batizada aqui. É uma bênção essa irmã, está aqui firme louvando a Deus. A autoridade de Jesus expelirão demônios, falarão novas línguas. E diz o texto, está lá pegarão em serpentes. Diz, e se beberão alguma coisa envenenada, nada lhes vão causar dano. E diz, e vocês terão autoridade sobre as enfermidades. Não temos que orar pelo enfermo, nós temos que repreender a enfermidade da pessoa. A enfermidade pode ser, na verdade, um demônio, pode ser uma força demoníaca na pessoa. Ela abriu o caminho um dia em algum lugar da vida dela. E você repreende e vai embora. Deus tem feito isso. Há uma irmã muito querida aqui da igreja, a Maria Almerinda está aqui. Maria Almerinda está aqui hoje. Cadê a Maria Almerinda? Ela nunca falta no culto aqui com Getúlio. A Maria Almerinda, me lembro de um dia, numa quinta-feira à tarde, lá no templo, nas campanhas de oração. Ela veio na frente para receber a oração, nós oramos por ela. Ela falou que estava com uma dor na perna, não sei aonde. Ela nem falou qual era o problema, ela falou, quero oração, porque faz oração de poder de cura. Irmãos, e etc. Depois ela falou, reverendo Nusli, nunca mais, eu tive aquele problema de dor nas minhas pernas, nunca mais. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, nós somos herdeiros do poder explosivo de Deus. O Evangelho não é qualquer coisa. A igreja não está brincando de religião. Mas nós estamos lidando com o poder que vem do céu, que transforma, muda a vida do ser humano. Se nisso, diga amém. Mas irmãos, em terceiro lugar, quero encerrar logo em seguida. Não só isso. Não só, irmãos e irmãs, nós somos pessoas que recebemos da parte de Deus e temos autoridade, porque possuímos uma mensagem de esperança. Não é só porque nós recebemos de Deus e nós somos herdeiros de um poder explosivo de Deus para viver uma vida de vitória, porque o cristão para viver em vitória e não em derrota. Em terceiro lugar, versículos 3 e 8 diz que nós somos responsáveis em passar adiante a tocha do Evangelho. A tocha do Evangelho. Por isso que a igreja tem que ter muita paixão por Jesus e pelas pessoas. Sabe, irmãos, o que fugir disso é religião. Você pode ser um bom presbiteriano, mas você não vai entrar no céu. Você pode ser um bom, põe o nome de igreja que você quiser, isso não vai entrar no céu. Se você não tiver essa intimidade, salvação, entrega total, selo da redenção sobre a sua própria vida. Nós somos responsáveis para mandar para frente o Evangelho. Olha o versículo 3. De sorte, melhor dizendo, recordando-nos diante de vós, do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo, exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Irmãos, aqui Paulo está dizendo o que os irmãos daquela igreja, eles estavam fazendo. A graça de Deus vem sobre nós, alcança o nosso coração, derrama, e ela derrama do lado. Eu sou filho de pais evangélicos. O Evangelho derramou sobre a vida nossa, a vida de nós irmãos. Todos nós somos crentes em Cristo Jesus. E nós temos que derramar agora sobre a nossa futura geração, sobre nossos filhos e sobre nossos netos, sobre as pessoas que estão perto de nós. Meu irmão, quem que trabalha perto de você? Essa pessoa se converteu? Ou ela tem esfriado o seu coração? A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela cria um ambiente de fé no ambiente de trabalho. Não é só aqui dentro da igreja não, no ambiente de trabalho. Porque nós somos responsáveis em passarmos adiante a tocha. Paulo, então, viu a transformação na vida dos crentes em Tessalônica. Por isso ele fala de 3 pontos muito chaves aqui, irmãos. Primeiro ele fala no versículo 3, operosidade de fé. Nós temos que crer no que a Bíblia diz. Nós temos que experimentar o poder de Cristo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Quando eu oro com fé. Quando eu oro, eu tenho expectativa do milagre.
A igreja tem que viver dessa forma. Operosidade de fé. É pela fé. É pela fé. O versículo 9 diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam, eles dão testemunho. Que repercussão teve o nosso ingresso no meio deles, como deixando os outros deuses, diz aqui, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, a Cristo Jesus, para quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É isso chama, o que o texto diz, operosidade de fé. É o que nós vamos transmitir através de nós. A igreja que faz diferença é uma igreja apaixonada por pessoas e por Jesus Cristo, e derrama a unção de Deus da sua vida sobre as pessoas. Em segundo lugar, ele diz da abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor. Irmãos e irmãs, veja só, diz lá, e passaram a servir o Deus verdadeiro. Qual o tema nosso este ano? Amor que transbordante. Hoje, vocês viram aqui no telão, aquela senhora pobre, vive com um salário mínimo, tem uma filha. Sabe quanto que uma pessoa idosa gasta de remédio por mês? Como que paga remédio, paga luz? Muitos pagam aluguel e compram comida com salário mínimo. Eu não sei. Mas há 2 anos atrás, alguém trouxe a necessidade desta irmã. Esta é uma. Nós damos 200 cestas por mês. Cestas robustas para pessoas. E ela dizendo que desde o dia que a igreja central passou a dar a cesta, comida, não faltou nada mais de comida na casa dela. A cesta, comida que você traz, meu irmão, minha irmã, que eu trago, nós colocamos aqui, domingo que vem vamos trazer. Nós estamos abençoando pessoas. Isso aqui, sabe o que está falando isso aqui, irmãos? A abnegação do nosso amor. É amor por pessoas. Cuidado por pessoas. E terceiro, a firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Versículo 3. E lá no versículo 10, está falando, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo que vai nos livrar da ira vindoura. Irmãos, nós estamos aqui hoje, continuando aquilo que os irmãos fizeram, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2016, nós estamos aqui hoje. A tocha está nas nossas mãos. Se eu encolho os meus braços, lavo as minhas mãos, sou um cristão frio, indiferente, você no seu cantinho e eu no mais, e cantando a música do Roberto, que tudo mais vai para o inferno. Você não vai ganhar ninguém para Jesus Cristo. Ninguém para Jesus Cristo. Ninguém. E eu quero encerrar dizendo isso aqui para você, presta atenção. Nós oramos constantemente. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Linda oração de Jesus. Mas hoje nós somos chamados para fazer outra oração. Eis-me aqui. Envia-me. Amém.